Hajime no Ippo é uma obra cheia de monstros, verdadeiras lendas do boxe, com uma quantidade de vitórias absurdas. O próprio Takamura, que tem um placar absurdo com 50 vitórias e 0 derrotas. Só que entre todas essas lendas monstruosas, existe um que sobressai a todos eles, um homem que é verdadeiramente o terror de todo boxeador, e esse homem se chama Ricardo Martinez, um monstro, invicto e também um boxeador excepcional, com um talento considerado praticamente infinito, sendo um verdadeiro terror a toda a sua categoria de peso, uma pessoa completamente incrível dentro do universo de Hajime no Ippo. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre esse incrível boxeador, suas habilidades, sua história, todo o seu passado e tudo que envolve ele ser o melhor boxeador apresentado até então dentro da obra de Hajime no Ippo. Isso e muito mais nesse vídeo. Então eu te peço encarecidamente para você já deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever, pois isso ajuda demais no nosso trabalho e dá força pra gente continuar com esse tipo de conteúdo. Bom, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Ricardo Martinez é simplesmente um lutador excepcional. Ele é o campeão invicto da WBA. Na categoria peso-pena, ele é o número 1, além de ser o melhor ponto por ponto de toda a categoria. Ricardo Martinez é um lutador incrível e teve várias participações tanto dentro do mangá, também dentro do anime, e algumas delas foram as seguintes: duas lutas contra o grande campeão japonês Eitidaki, ambas pelo campeonato WBA, uma luta em sparring contra o Ippo, onde ele mostrou muita habilidade. Além dessas duas lutas, ele também enfrentou Alfredo Gonzaga 2 vezes e também foi elogiado pelo Takamura, que dizia que o seu talento natural para o boxe era simplesmente imensurável, além de sobrenatural. Além do Takamura, o próprio Jin Kamogawa diz que a maioria segue o caminho do WBC para evitar combates contra Ricardo Martinez, mostrando novamente a incrível força desse lutador. E no seu país de origem, o México, Ricardo também é reconhecido pela população, de forma que até mesmo aqueles que não reconhecem seus líderes políticos conhecem e veneram o nome desse incrível lutador. Por conta de todos esses fatos e essa aglomerância de pessoas que tecem elogio à habilidade de Ricardo Martinez, é sabido que dentro da WBC, que é uma organização concorrente à WBA, a qual ele faz parte, não é considerada tão forte seus lutadores por conta do fato de Ricardo Martinez ser um monstro invicto. E por conta de tudo isso, ele é reconhecido como um verdadeiro monstro dentro da WBA. Por mais que a gente saiba todos esses fatos incríveis sobre esse lutador, a gente não conhece muito do seu passado, que é uma parte muito interessante para entendermos como ele luta e por que ele luta. Lembrando, o Ippo é um grande exemplo disso. A gente só entende por que ele luta e da forma que ele luta por entendermos bastante do seu passado. E o Ricardo Martinez não é diferente, mas a gente tem poucas informações sobre eles. Mas mesmo as poucas informações já nos faz entender por que ele é tão absurdo. Ricardo Martinez, quando criança, vinha de uma linhagem de trabalhadores da montanha. Por conta da condição de seus pais, ele passou a maior parte da sua infância vivendo em meio às montanhas do México. Em algum momento da sua infância, ele acabou se encontrando com Bill Starrett. Os dois acabaram tendo uma conversa, onde Ricardo perguntou pro Bill como era a sensação de ser forte, e a partir de então, ele se tornou um boxeador, percebendo que esse era o caminho que ele gostaria de trilhar. Sob o comando de Bill, que é o seu treinador, ele acabou se transformando no campeão mundial do peso pena da WBA com apenas 21 anos. Lembrando, isso é algo absurdo para qualquer lutador. 21 anos é uma idade muito jovem e alcançar o topo da sua categoria é algo muito incrível para qualquer um. E por conta dessa maestria como lutador, ele acabou recebendo a alcunha de aquele que tira tudo de quem o desafia. Isso porque a maioria dos lutadores que enfrentaram ele dentro da sua carreira acabaram se aposentando posteriormente. Simplificando, ele é um monstro que jamais deve ser subestimado. Outro fato interessante sobre Ricardo Martinez é que em uma das suas primeiras defesas de cinturão como campeão, ele acabou derrotando brutalmente o forte desafiante da época, que no caso era o conhecido e famoso Eitidaki. A luta se estendeu apenas por 2 rounds. Essa derrota praticamente humilhante para Daki o fez se aposentar e repensar muito do que ele gostaria de fazer como lutador e se era aquilo mesmo que ele gostaria de fazer para sua vida. Além disso, um fato muito interessante é que as cicatrizes que Daki possui vieram exatamente dessa luta, ou seja, além de uma derrota muito grande, ele também levou marcas que ficaram com ele até a sua vingança posterior. Enquanto Daki remoía as escolhas que fez
e repensava sua carreira como lutador, lá no México, Ricardo começava a ser chamado de o herói nacional. Posteriormente, ele passou a ser conhecido como super campeão, invicto, lenda viva em todo o mundo. Esses títulos, que já remetem à sua incrível força, permaneceram com ele até os dias atuais. E por enquanto ele ainda ostenta um cartel completamente absurdo de vitórias, sendo invicto até o momento. Mas com certeza uma das suas participações mais incríveis dentro do mangá e também no anime foi na sua segunda luta contra Daki. E no caso, Ricardo Martinez estava defendendo o seu cinturão pela 18ª vez, quando ele finalmente se reencontrou com seu velho inimigo. Eiki Daki voltou com sangue nos olhos, com toda a sua força e com muita mais técnica e habilidade do que da outra vez. E nas preparações da luta entre Ricardo e Daki, Ricardo foi até o Japão para fazer uma luta de sparring contra o campeão da JBC, que no caso na época era o Ippo, e tudo isso foi feito na Academia Otoka. E nessa luta a gente pôde ver a disparidade entre a habilidade do Ippo e esse lutador que é o top do top de toda a categoria. O Ippo simplesmente foi humilhado. Ricardo apenas utilizou seus jabs e mesmo assim conseguiu praticamente nocautear o Ippo. Além disso, em toda a luta, Ippo não conseguiu acertá-lo nenhuma vez sequer. E a luta foi finalizada após Ricardo perceber que ele conseguiu completamente subjugar o Ippo, simplesmente usando os seus jabs da mão esquerda e nada mais, não foi necessário algum outro tipo de técnica, e por isso ele logo encerrou aquele sparring, acrescentando mais uma luta ali, não oficial, é claro, ao seu grande cartel de vitórias, que, lembrando, o cartel de Ricardo Martinez é o mais impressionante, na minha opinião, apresentado até agora em Hajime no Ippo, com 70 vitórias, 0 derrotas e 0 empates. Esses breves momentos mostraram a superioridade de Ricardo Martinez perante os lutadores, a qual ele enfrentou em toda a sua carreira, inclusive Daki na sua segunda luta, que acabou também perdendo, mas conseguiu ter uma luta muito mais equilibrada do que a primeira. Agora vamos falar de um outro quesito muito importante, a aparência e também a personalidade de Ricardo. Ricardo é um homem não muito alto, que tem uma pele bronzeada, cabelo preto curto e bigode bem aparente. Por mais que Ricardo seja realmente muito forte, sua musculatura não impressiona muito, por mais que ele seja realmente muito mais forte do que a maioria das pessoas comuns que você vê na rua. No mundo de Hajime no Ippo, o seu físico não é lá muito impressionante, já que a gente vê monstros com os Takamuras e pesos pesados, mas mesmo assim ele é extremamente funcional e muito útil para as lutas. Agora vamos falar um pouquinho da personalidade desse lutador, que também é muito curiosa. Ricardo é basicamente um indivíduo calmo e paciente, que tem autocontrole das suas ações na maioria das vezes, e que também é bastante silencioso, optando por não falar em momentos em que ele não é chamado, e sempre que vai dar uma entrevista ou falar alguma coisa, ele sempre pergunta primeiro pro seu treinador para ter certeza de que ele não tá fazendo nada errado. Mas isso não é algo ruim, ele é muito confiante, por mais que ele tenha essas características, e sempre se demonstra muito capaz e versátil em tudo aquilo que ele faz, seja dentro ou fora dos rings. E tudo isso é um contraste perfeito com as suas habilidades de luta. Ricardo é um peso-pena mais poderoso do mundo. Sua velocidade, potência, resistência e reflexo são descritos como de outro mundo. Seus jabs se destacam por não ter sequer um movimento de ombro, o que torna impossível de prever o que ele está fazendo. Além disso, a força de seus socos é absurda. Ele conseguiu deixar o Ippo inconsciente em apenas um round, quando foi campeão da JBC com apenas uma defesa de título, mostrando a incrível força dos seus socos. Até o próprio Takamura, um monstro que também tem um placar absurdo de vitórias, o classificou como de outro mundo, em um nível totalmente diferente da maioria dos lutadores, uma força inigualável. Até agora a gente não viu ele lutando no seu máximo, ou seja, a totalidade da sua força é desconhecida até então, mostrando que ele ainda tem muito a apresentar ao decorrer da obra. Além disso, seu estilo de luta preferido é usar socos certeiros e eficientes, que rapidamente desgastam o oponente e o depois acertam com grande esquerda ou direita, encerrando a luta ali mesmo. Ou seja, é um estilo muito rápido e bastante agressivo e muito técnico. Além disso, se ele for pressionado, ele também pode lançar suas técnicas mais antigas, que lançam golpes selvagens descontrolados, mais devastadores e precisos, que são capazes de destruir completamente a guarda dos seus oponentes. Daki aprendeu isso da pior maneira possível, quando Ricardo quebrou suas costelas, quebrou a mandíbula e destruiu a mão direita do então prodígio japonês. Além disso, antes da luta com Daki,
Ricardo mencionou que estava lutando pelo dever de defender o cinturão e que seu estilo não era natural. Porém, no quarto round da sua luta contra Daki, Ricardo afirmou que lutaria em seu estilo natural, o estilo com ritmo mais rápido, que o levou à completa derrota de Daki Eiji. Com todos esses pontos fortes, é esperado que pelo menos alguma fraqueza tenha sido mostrada até agora no mangá, mas a realidade não poderia ser mais diferente, meu camarada. Muito pelo contrário, Ricardo continua sendo um monstro que até agora não mostrou nenhuma grande desvantagem. Entretanto, ele já teve lutas muito difíceis contra Dati, por exemplo, que ele teve que suar bastante para mostrar todas as suas habilidades. Lembrando, no seu segundo encontro, Dati já era muito mais experiente e muito mais forte, mas mesmo assim acabou sendo derrotado pelas incríveis habilidades do lutador mexicano. Além disso, o Wally também conseguiu pressioná-lo bem mais do que o Dati naquela luta que ele teve, onde ele conseguiu arrancar até sangue, ou seja, o Wally conseguiu mostrar uma força ali bem superior ao do Dati naquele momento, conseguindo ter uma habilidade superior ali no combate, também conseguindo encurralar bastante o invicto campeão. Mas ambos os dois acabaram sendo derrotados, mostrando novamente a superioridade de Ricardo Martinez perante a maioria dos lutadores apresentados até então na obra. Ou seja, é muito provável que Ricardo seja se não o grande objetivo final que vai ser enfrentado dentro de Hajime no Ippo. E a gente espera que talvez em um momento a gente consiga ver novamente o Ippo enfrentando esse cara e dando uma verdadeira luta que seja realmente memorável para todos nós. E talvez conseguindo dar fim ao grande legado de vitórias que esse monstro conseguiu, aquele lutador que tem um placar praticamente perfeito. Por fim, temos algumas curiosidades muito interessantes que eu acabei colhendo aqui pra falar pra vocês. Por exemplo, você sabia que o Ricardo Martinez, por mais que seja um personagem fictício inventado pelo autor de Hajime no Ippo, ele também foi baseado numa pessoa real, que no caso era um ex-campeão mundial aposentado chamado Ricardo Lopes, que também tem um placar absurdo, nunca foi derrotado, é um monstro completo e eu recomendo que você veja esse cara lutando porque é muito interessante. Pois é muito interessante saber que esse personagem foi baseado nesse lutador real. Por fim, a última curiosidade que eu trago é que em um pôster da rodada 1269, Ricardo é mostrado como sendo o boxeador número 1 peso por peso, ou seja, mais um dos títulos aí para a contagem inumerável de vitórias e conquistas que esse incrível personagem tem. Bom, esses aqui foram alguns pontos que eu trouxe aqui pro vídeo de hoje. Lembrando, tudo que eu falei aqui eu tirei da Wink e também do mangá e também do anime de Hajime no Ippo. Então eu vou deixar o link dentro da descrição desse vídeo para que você possa confirmar tudo que eu falei, ver também algumas outras curiosidades e também se informar mais desse anime e mangá tão incrível que é todo esse universo de Hajime no Ippo. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Que você possa se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo para todo mundo que você conhece, pois isso ajuda demais o canal e me ajuda também a continuar produzindo conteúdos para vocês. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!